Bom, agora sim. Boa noite, oficial. Então, mais uma semana iniciando. Como é que vocês passaram o final de semana? Tudo bem? É. Bom, pessoal, antes de a gente conversar sobre o que nós tratamos na última aula e também da continuidade, na semana passada eu conversei com vocês e falei que que naquela semana a gente não ia ter atividade, né? Eu não ia propor uma atividade para que vocês me entregassem na semana. Porque eu tava aguardando finalizar os 4Ps, que é o que nós vamos fazer hoje, né? A gente vai chegar no nosso último P, que é a promoção, e vai finalizar, né? E vai dar sequência no conteúdo. E a partir de hoje a gente já vai começar a pensar naquele trabalho avaliativo que vocês participaram, né, da apresentação daquela turma que eu ministrei esse componente. Que basicamente ele consiste no seguinte: vocês vão elaborar, tá? Vocês vão criar um produto, né, ou um serviço. Vocês vão precisar desenvolver todos esses 4Ps que nós trabalhamos até aqui, né? Todas as características do produto, todas as informações atreladas a esses 4Ps e, consequentemente, né, eu fiz uma pequena adaptação por conta de essa situação que a gente está vivenciando, mas para embalar essa atividade, porque é um conteúdo bem importante, vocês vão criar uma campanha para ele, né? Para esse produto, para esse serviço, enfim. E essa campanha vocês vão usar a criatividade. Então, se vocês quiserem criar uma campanha através de um vídeo, oferecendo esse produto, né? Ou se quiser criar um material para divulgação, enfim. Mas tudo isso a gente vai conversar, né, na sequência. Tem um roteiro do trabalho, de quais são os pontos obrigatórios que eu preciso que vocês desenvolvam, tá? Mas eu já estou adiantando então. Quanto à apresentação dele, né, a forma que vocês vão realmente mostrar esse produto ou esse serviço, é de acordo com a criatividade de cada um, tá? Então, eu tenho certeza e eu já provei que vocês são uma turma totalmente criativa e eu sei que vai vir bastante coisa bem legal aí. Se fosse no presencial, nós iríamos apresentar esse trabalho, né, para todos em sala de aula. Eu chamaria uma outra turma para poder participar também, né, porque é um momento onde é importante essa juntar, né, para a gente poder trocar uma experiência, trocar conhecimento e também para instigar um pouquinho as turmas que ainda não trabalharam essas questões, tá? Então, mas fica para um segundo momento. Primeiro a gente precisa finalizar a sequência dos nossos conteúdos aqui. A gente vai finalizar o mix de marketing. Hoje a gente vai entrar na comunicação e a importância da comunicação dentro do marketing, né? Depois a gente precisa trabalhar pesquisa mercadológica, a gente precisa trabalhar ainda perfil de cliente, né? A gente vai trabalhar marketing sensorial, então tem bastante conteúdo aí para a gente poder vencer, tá? Também eu vou passar hoje para vocês uma atividade que são 10 questões bem tranquilas, que também é direcionada ao nosso mix de marketing aqui, bem simplesinho, é só para a gente poder comprovar que vocês conseguiram assimilar tudo isso que nós tratamos até aqui, tá? Quanto às aulas que nós tivemos até então, deste conteúdo, que nós trabalhamos o produto, o preço, a praça e hoje a gente vai finalizar ele com a promoção. Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu estava conversando com o pessoal, o Bruno, por exemplo, não pôde participar das duas últimas aulas, então eu reforço, pessoal, para quem não conseguiu acompanhar, vejam os vídeos, tá? Que daí vai ficar mais claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, se vocês irem apenas pela nossa apostila, talvez fique um pouquinho complicado de entender. Então, por favor, vejam os vídeos, tá? Mas, me falem um pouquinho, vocês conseguiram entender? Tá claro? Ficou alguma dúvida? Vocês tiveram aí uma semana, né, para poder pensar em alguma coisa?
Ah, lembrei de tal coisa, fiquei com dúvida nisso, então vou perguntar para o professor. Vamos lá, o momento é agora. Uhum, tá bem. Uhum. Bom, eu acho que vai ser bem tranquilo, tá? Para quem não conseguiu acompanhar, vendo os vídeos vai ser tranquilo. Bom, hoje a gente vai iniciar fazendo um breve resumo do que nós trabalhamos até então, né? Que nós finalizamos na aula anterior. Nós finalizamos o nosso terceiro P do nosso Mix e Marketing. A gente já trabalhou o produto, que é a elaboração de o que é que tu vai oferecer para o teu cliente, né? E todas as características dele, né? Seja um produto tangível, seja um produto intangível, né? Um serviço. E na definição de produto a gente viu, né, e a gente conheceu que todos os produtos e serviços eles percorrem ciclos de vida, né, e entender cada característica desses ciclos é importante para que a empresa consiga fazer com que a permanência desse produto no mercado, né, dentro desse ciclo de vida que ele se encontra, ela consiga estender por mais tempo. Ou seja, o sonho de qualquer empresa é colocar o produto dela na fase da maturidade e estender a permanência dele por muito tempo, né? E a gente chegou então no nosso P de preço e a gente entendeu que o preço ele é dividido em duas grandes partes, né? A gente entendeu que ele é dividido principalmente na parte monetária, que é o valor, que é o custo que o consumidor ou o cliente vai desembolsar para poder adquirir o produto, para poder consumir do serviço. E a segunda grande parte, e a mais importante, é o valor, né? A percepção de valor que o cliente vai enxergar nesse produto. Ele não pode comprar apenas uma caneta, ele tem que comprar um produto que seja de qualidade, né? Que o material seja resistente, que não estoure, que não vaze, né? Então, tudo isso são percepções que ele vai enxergar, que ele vai sentir, ou seja, tudo isso vai fazer com que ele tenha uma experiência de consumo positiva, tá? E aí a gente viu que esse P de preço, né, que está ligado diretamente aos valores, ele basicamente consegue fazer com que o produto, né, acabe criando uma fidelização, acabe sendo uma forma de reter esse cliente, né? E aí a gente conversou também bastante, e isso eu tenho certeza que está na cabeça de todo mundo, tem que estar na ponta da língua de todos, né? Que percepções de valor são diferentes, né? Para cada um de nós. Eu tenho as minhas percepções, o Bruno tem as dele, a Carla tem as dela, né? Então, cada consumidor é diferente por conta das nossas experiências, enfim. O que eu enxergo de valor em determinado produto talvez seja diferente para vocês, né? Porque talvez o produto que eu dou tanto valor assim que eu enxergue e ele é tão importante o significado para mim, né? Para o meu outro cliente, meu outro consumidor, talvez não tenha tanto sentido. E aí a gente usou um exemplo que ficou bem claro, né? Camiseta do Internacional, autografada no final do Mundial, onde o custo de aquisição dela não interessa qual seja. Mas quando o cliente ele é fiel àquela marca, ele é apaixonado por aquela marca, ele vai, né, dentro das condições dele, né, ele vai comprar deste produto. E é isso que acontece com os consumidores da Apple, por exemplo. Por isso que tem filas e filas em dias de lançamentos de novas linhas desse produto, né? Porque a percepção de valor, né, é muito maior do que o custo que o cliente vai desembolsar para poder adquirir esse produto. E aí a gente vai lembrar lá daquela figura da balança que nós vimos, né, que a percepção de valor ela sempre tem que ser alta, ela sempre tem que ter, assim, ó, ser o carro-chefe. O cliente tem que enxergar a percepção de valor em primeiro lugar e, em segundo lugar, quanto ele vai desembolsar para comprar efetivamente esse produto. Provavelmente ao longo da nossa aula vocês vão ouvir alguns latidos da minha estagiária, então desde já eu peço desculpa para vocês, tá? Bom, e aí,
Quando a gente se depara com essa situação da balança, né, que a percepção de valor é maior do que o custo que eu vou desembolsar para comprar esse produto, eu não enxergo esse desembolso do valor, né? Mas quando a balança acaba sendo no formato diferente, ou seja, o custo que eu desembolso para adquirir determinado produto vem primeiro do que a percepção de valor que eu enxergo nesse produto, eu digo que eu gastei esse dinheiro, né? Eu não digo que eu comprei e que essa compra foi boa, que essa experiência foi boa. Ou seja, eu gastei esse dinheiro. E aí, percepções de valor é o seguinte, a gente pode dizer que qualidade pode ser uma percepção de valor, comodidade é uma percepção de valor, né? Alguns aspectos que também podem fazer parte dentro do processo de produção, por exemplo, o teu consumidor, e por isso é importante entender quem é o teu consumidor. Mas o teu consumidor, ele é um consumidor que ele tem uma preocupação socioambiental, por exemplo. E daqui a pouco, se o teu processo de produção ele se preocupa com esses aspectos também, para este cliente ele vai sentir, né? Ele vai perceber esse valor agregado, porque tu te preocupou com o teu processo produtivo, todas as etapas cumpriram, né, as determinações exigidas, a matéria-prima do teu produto, ela vem de uma origem que é uma origem legal, né? Tudo isso são alguns aspectos que acabam fazendo com que a percepção de valor do teu produto ou do teu serviço seja maior, seja efetiva, seja mais bonita, que o cliente realmente consiga enxergar isso. E quando isso acontece, ele vai desembolsar, não importa o valor, né? Claro, dentro das condições, né, desse cliente. Mas eu só vou conseguir fazer isso, né? Eu só vou efetivamente alcançar esse patamar se eu conhecer do meu produto, principalmente, mas também conhecer quem é o meu cliente, né? Quem é esse público que eu estou oferecendo esse produto. Bom, e aí o nosso terceiro P, que foi o que nós finalizamos na aula passada, que foi o P da praça. E aí a gente viu que a praça nada mais é do que o local onde o consumidor vai encontrar o meu produto ou onde ele vai encontrar o meu serviço, né? Que é o lugar efetivo onde essa troca, essa aquisição, né? Esse consumo vai efetivamente acontecer. Ah, professor, mas e aí o negócio ele funciona na internet? Beleza, a gente viu que internet é um exemplo de praça, né? Depende do segmento, depende da tua área de atuação, depende do teu produto, e tudo isso são aspectos que precisam ser levados em consideração na hora de montar o que é que tu vai vender, o que é que tu vai oferecer para o teu cliente. Então, são coisas que precisam ser levadas em conta, tá? E é por isso que esse nosso trabalho dos 4 Ps, ele é tão importante, né? Porque aqui dentro a gente tem um leque de variedades e possibilidades. Por exemplo, professor, eu vou criar um produto que é um produto totalmente inovador, que não existe no mercado. Enfim, como é que eu vou trabalhar os 4 Ps? Bom, primeiro tu tem que entender um pouquinho dessa tua proposta. Qual é a real finalidade desse produto? Qual é a necessidade que ele vai satisfazer para o meu cliente? A partir daí, tu vai conseguir, né, estender esse teu leque, esse teu mapa dos 4 Ps, e aí tu vai trabalhar quem é realmente teu público-alvo, quem são os potenciais clientes que podem comprar e adquirir esse produto, porque aí tu já tem uma definição de o que é que tu vai oferecer, entende? E, consequentemente, dentro desse teu planejamento, tu também precisa pensar onde é que eu vou oferecer esse produto, né? Eu vou ter uma loja física, ou eu vou ter o meu negócio ele vai ser totalmente voltado para a internet, né? Eu vou usar uma plataforma digital, ou eu vou lançar um aplicativo, né? Eu vou trabalhar com intermediação de serviço, enfim. Então, são coisas que vocês desde já precisam ir pensando para o desenvolvimento desse trabalho, e vai ser bem legal, tá? E aí, dentro de cada um desses 4 Ps, nós vimos que eles possuem particularidades. Dentro deste que nós finalizamos na nossa última aula, que é a praça, a gente viu que tem alguns fatores que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, eu vou criar um aplicativo, eu vou criar um produto ou um serviço que vai ser direcionado para a internet, então, consequentemente, eu não vou ter custo
de estoque, né? De repente. Eu não vou ter custo de instalação, né? Porque eu não vou precisar montar toda uma estrutura para atender o meu cliente. Eu não vou precisar legalizar todo um negócio, ter alvará de localização, alvará sanitário, tá dentro de todas as normas, porque um modelo de negócio para a internet, direcionado para a internet, é diferente do que tu montar uma loja física, né? Mas aqui dentro, por exemplo, né? Vou montar um negócio que vai ser direcionado para a internet. Tu precisa levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, logística e distribuição, né? E, consequentemente, isso vai acarretar lá dentro do nosso segundo P, que é o preço, né? Isso vai ter uma influência direta em quanto que tu vai vender esse produto. Professor, eu vou vender caneta, o meu produto vai ser caneta. Beleza, pode ser caneta, né? Então, tu sabe que o teu produto é este aqui, aí tu vai trabalhar quais são os atributos, quais são as características, qual é o diferencial desse produto, qual é o custo que tu vai cobrar para poder vender esse produto, quanto que o cliente vai desembolsar, e aí tu precisa levar em consideração todo o custo de produção, todo o custo de mão de obra, tudo isso, né? Mas se o teu negócio ele for direcionado para a internet ou não, né, tu precisa pensar na hora de definir a praça que tu vai ter um custo de logística e distribuição. E isso, consequentemente, vai acarretar na hora de tu definir o teu custo de venda, certo? Então, são algumas coisas que parecem tão simples, né? Eu vou pegar os 4Ps e vou aplicar o modelo de negócio que eu já pensei. Poxa, mas será que ele realmente é coerente, né? Porque daqui a pouco tu pensou em fazer um negócio que tu vai montar uma loja, né? Tu vai ter uma loja física. Então, tu já precisa se preocupar com o seguinte, bom, se eu vou ter uma loja física, eu vou ter custo para isso, né? Eu vou precisar ter mão de obra, eu vou precisar ter um estoque, eu vou precisar legalizar esse espaço, né? Então, consequentemente, eu já vou ter um custo com prefeitura, eu vou ter um custo com alvará de localização, alvará sanitário, alvará de bombeiros, né? Então, são algumas coisas que, claro, gente, eu não estou falando aqui que eu preciso que vocês sejam minimalistas em tudo isso. Eu só estou abrindo e ampliando o leque para que vocês enxerguem, tá? A importância dessas definições, porque não é simplesmente pegar um produto e jogar no mercado. Não é assim que funciona, né? Tem que ter consciência, tem que entender esses 4Ps. Como eu falei para vocês, ele é um mapa, tá? Ele é um mapa que vai possibilitar fazer com que a empresa erre menos e seja mais direcionada, mais assertiva e mais efetiva na hora de atingir o objetivo, que é criar uma marca forte, criar uma campanha de marketing realmente que funcione, né? Conseguir fidelizar clientes, conseguir encantar clientes. Então, por isso que é importante trabalhar todas essas questões, tá? Ficou claro para quem participou de todas as aulas, para quem está acompanhando e para o pessoal que porventura não tenha acompanhado online, mas que conseguiu visualizar os vídeos depois, né? Tá tranquilo? Vocês acham que a gente precisa retomar em algum ponto? Por favor, me falem, tá? Lá no final, quando a gente finalizar agora, se precisar, a gente faz um apanhado geral, tá? Antes do trabalho, se precisar, a gente faz um apanhado geral também. Mas, por favor, não fiquem com dúvidas. Não se baseiem no achismo, achando que é dessa forma. Por favor, me perguntem, tá? Para não acontecer, e daqui a pouco vocês estão se esforçando e vocês têm uma ideia muito legal de um produto ou de um serviço, né? E daqui a pouco vocês poderiam trabalhar ele de uma forma mais coerente, de ser mais preciso, né? Daqui a pouco a ideia que tu teve, ela pode ser direcionada para a internet, né? Daqui a pouco a ideia que tu teve que inicialmente foi um negócio para a internet, opa, só um pouquinho, daqui a pouco eu posso montar uma loja realmente, ou montar uma rede de lojas, enfim, sabe? Então, o momento é este, tá? Perguntem, participem. Professor, eu tenho uma ideia, eu tenho que falar com o senhor. Me chama no privado, não tem problema. Vamos discutir, tá? Porque isso aqui, ele é um teste, porque lá na frente a gente tem a mostra pedagógica, por exemplo, que é um espaço onde a gente pode levar planos de negócio, e vocês vão trabalhar isso também, né? O Canvas, onde a gente vai levar um modelo, vocês vão poder levar modelos de negócio para esse espaço e vocês vão mostrar para todos os colegas, enfim, para todas as outras turmas e também para o próprio mercado que vai estar
nesse dia, né, que vai ser lá em novembro, são 3 dias, o pessoal, a escola vai ser aberta e o pessoal de fora, tanto empreendedores, empresários, eles vão poder participar. Então é bem legal, é uma possibilidade muito boa, certo? Exato, tomara. Eu tô confiante. E a hora é agora. É nessas definições aqui, né? É dentro dos 4Ps, é dentro de uma plataforma do Canvas, por exemplo, que tu vai criar daí sim todo o modelo de negócio. E aí tu vai ter que pensar parceiros, tu vai ter que entrar realmente na questão do custo de produção, na estimativa de lucro, enfim. Mas isso é um segundo momento em um outro componente. Aqui no meu é só para realmente criar essa possibilidade desse negócio, a possibilidade desse produto e desse serviço ser viável para o mercado, tá? Bueno, a gente fez, né, no final da aula essa pequena atividadezinha aqui para tentar encaixar e entender qual que seria a praça desses produtos, né? Então foi bem tranquilo, assim, bem legal. Vocês conseguiram pegar super de boa. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso último P, tá? E é o P da promoção. E aí vocês vão se dar conta o porquê que lá no início eu falei para vocês. Desvinculem o fato de que hoje em dia nós aprendemos que promoção é liquidação, é oferta, né? É leve 3, pague 2. Aqui dentro deste conteúdo do Mix de Marketing, quando nós falamos em promoção, nada mais é do que a forma como eu vou promover o meu produto, como eu vou promover o meu serviço, né, para o mercado, ou seja, como eu vou dar visibilidade a ele. É aqui dentro desse P, desse último, promoção, tá? E aí lembrem, a gente trabalhou isso lá dentro do preço. Se vocês quiserem trabalhar promoção que nós conhecemos hoje de mercado, por exemplo, liquidação, Black Friday, enfim, todas essas estratégias, quando a gente fala dessas questões, dentro do mix de marketing, eu estou falando de estratégia de precificação, tá? Então fica lá dentro do preço, não é dentro da promoção. Tem que ficar bem claro isso, tá? Certo? Beleza. Ó, guardem isso aqui. Vai ficar claro, vai ficar nítido. Ó. Promoção é igual promover. Barbadinha. Melzinho na chupeta. Promoção não é liquidação. Gravem isso na testa, pelo amor de Deus, tatuem. Por favor, na hora da apresentação do trabalho de vocês, imagina criar todo um modelo bem legal, bem bacana, inovador, enfim. Ter uma proposta de valor agregado para o cliente muito legal, muito massa. Só que daí quando vai lá apresentar, qual é a forma que tu vai promover o teu produto, né? Eu vou fazer uma liquidação. E aí a gente vai entrar numa questão que talvez vocês se deem o luxo de perguntar, e eu queria muito que perguntassem isso. Professor, mas uma liquidação, de certa forma, não é uma maneira de eu mostrar o meu produto? Não é uma maneira de eu dar uma visibilidade para o meu produto? Tá certo? Pode ser também, mas trabalhar uma questão de liquidação, de oferta, isso é estratégia de precificação, tá? A visibilidade que essa estratégia de precificação vai te trazer é uma consequência, né? Porque, consequentemente, isso acaba dando uma visibilidade para o teu produto, uma visibilidade para o teu serviço, né? Para a tua marca, enfim. Imagina, poxa, bota um outdoor lá dizendo que tem uma oferta de 50% de desconto. E isso também é uma maneira, tá, de promover o teu negócio, de dar visibilidade para ele. Mas tem que ficar claro que isso é uma estratégia de precificação. Aqui dentro desse conteúdo, tá, gente? Dentro do mix de marketing.
Eu não estou generalizando, eu estou falando dentro do mix de marketing. E isso tem que ficar claro. Então, promoção, liquidação e oferta, quando a gente fala, é estratégia de precificação, tá? Dentro do preço. Olha, aqui vai ficar mais claro ainda caso não tenha ficado. Exemplo, João recebeu uma promoção de emprego. O que aconteceu com o João? Ele foi promovido, tá? Então, aqui dentro do mix de marketing, quando nós falarmos em promoção, eu estou dizendo da forma como eu estou promovendo o meu produto, como eu estou promovendo o meu serviço. E aí a gente vai ver alguns exemplos, né? E assim, ó, toda a estratégia de promoção, né, da forma como eu vou dar visibilidade para o meu negócio, para o meu produto, para o meu serviço, são estratégias, né? E aí não existe estratégia 100% correta. Isso não existe, porque o papel da estratégia é ser posta em prática, né, ser validada, e o que pode acontecer é que não dê certo. Só que se tu leva em consideração todas as informações do teu negócio, se tu conhece teu produto, se tu conhece o teu cliente, tu sabe onde o teu cliente está, tu sabe qual é a plataforma que tu precisa comunicar, que tu precisa se promover, né? Tu sabe qual é a maneira que tu precisa comunicar esse produto ou esse serviço. Consequentemente, essa estratégia ela vai te trazer um resultado significativo. Agora, se tu simplesmente enfiar o teu produto num outdoor, né, no centro de Santa Maria, e tu não sabe quais são as especificações do teu produto, tu não sabe qual é o diferencial dele, ou se tu sequer sabe se o teu cliente realmente tem uma aceitabilidade para esse produto, né? Essa tua estratégia que tu está tomando, uma estratégia que ela pode te dar algum resultado. Mas, consequentemente, se ela fosse bem estruturada, bem planejada e levasse em consideração todos os fatores, possivelmente o resultado dela seria mais significativo, tá? E aí a gente vem com alguns exemplos de promoção, de formas como eu vou promover o meu produto, tá? E tem um que todo mundo conhece, que todo mundo utiliza. E isso era muito utilizado, mais do que hoje, né? Mas era muito mais utilizado quando a gente não tinha ainda redes sociais, né? Quando o investimento em marketing, pela grande parte das empresas, era visto como um custo, né? Que não traria tanta visibilidade assim, não traria tanto resultado. E esse exemplo dessa promoção é o boca a boca, né? O boca a boca hoje ainda é uma forma muito utilizada. Porque o que acontece? Quando nós passamos por uma experiência de consumo positiva, a gente vai falar bem da empresa, a gente vai falar bem do produto, a gente vai falar bem do serviço, né? A gente vai indicar para amigo, pro pai, para mãe, para o gato, para o papagaio. Mas quando nós temos uma experiência negativa, o que a gente faz? A gente fala mal, né? E além de falar mal, hoje a gente vai no Facebook reclamar. E além de reclamar, a gente vai daqui a pouco dentro de um site, que existe sites, né, que tu vai, que é o Reclame Aqui, por exemplo, e tu simplesmente detona com a marca e, consequentemente, isso acaba tendo uma promoção negativa para ela, entende? Então, boca a boca é um exemplo clássico que hoje ainda é muito utilizado, mas a gente tem outros exemplos que as empresas, os negócios acabam utilizando, né? Que são redes sociais, né? O próprio outdoor também é uma forma de tu promover o teu negócio. Propagandas, pode falar. Tu usa a estratégia pela rede social, né? O boca a boca que eu digo é mais essa forma de tu passar pela experiência e contar para as pessoas. Tu usa a ferramenta, né, que é o WhatsApp. Diria que talvez, me colocou na dúvida. Porque tu vai acabar falando, né? Tu vai comentar sobre a tua experiência, só que tu vai usar a ferramenta. Mas, consequentemente, é uma forma de propagar a tua experiência. Mas o boca a boca que eu digo é tu ter a experiência, chegar para alguém e falar sobre essa experiência. Diretamente, assim, cara a cara. Ex
Deixa eu tirar aqui que me deu um calorão. Exatamente, Vanessa, é bem isso. E aí, olha só que legal. Quando a gente consegue, quando a gente empresa, tá? Quando a empresa consegue fazer isso, o que que significa? Ele está transformando esse cliente que passou por uma experiência de consumo, mas ele está transformando esse cliente em um promoter da marca, né? Ele é um propagador, ele é alguém que está de forma indireta, mas trabalhando para que essa marca, para que esse produto, esse serviço seja promovido mais e mais vezes, né? E isso, consequentemente, vai acabar agregando muito valor à empresa. Porque daqui a pouco ele mostrou para as amigas de trabalho, a pessoa mostrou para as amigas de trabalho e elas acharam aquela peça bonita e daqui a pouco elas vão ficar curiosas para ir até a empresa, enfim. Mas, diferentemente, imaginem, um outro exemplo que a gente pode ter, um exemplo negativo. Tá? Eu tenho uma professora amiga minha, do tempo de faculdade ainda, ela tem uma empresa de marketing, ela trabalha com marketing sensorial. E ela foi lá na supervisão trabalhar alguns aspectos de como eu preciso me posicionar frente ao meu cliente, né? Então ela foi falar algumas estratégias de como se comportar em reunião, né? Como utilizar realmente tanto o nosso marketing pessoal, mas também o marketing sensorial. E aí ela sempre gosta de falar dos exemplos da empresa dela. E aí ela trouxe esse exemplo, é maravilhoso. Ela dizendo que ela tem tanto uma empresa de marketing, né? E ela também tem uma empresa daquelas plantinhas, sabe? Não chega a ser uma floricultura, mas é uma empresa especializada naquelas plantinhas decorativas, sabe? Suculenta, isso aí. E aí o que acontece? Ela dando o exemplo de que certa vez chegou uma cliente na loja, né? E aí ela trabalha com uma equipe pequena, né? Que são 3 pessoas, e dessas 3 pessoas são 2 rapazes. E aí ela contando para nós que ela passou por uma experiência que ela, por trabalhar na área, ela conseguiu reverter. Mas que foi a seguinte, a cliente entrou na loja, né? E lá na loja, eles possuem uma parte externa, que é a parte onde o pessoal mexe com as plantas, mexe com terra, né? Que faz realmente que planta elas, né? Que deixa elas prontas para entregar para o cliente. E aí, perto dali, eles possuem uma peça, que é um banheiro, e fica pendurado as chaves do banheiro, né? E aí ela dizendo para nós que certa vez chegou uma cliente, e aí o Joãozinho, né, que estava lá no fundo, que não viu que a cliente entrou, o Joãozinho chegou pro Pedrinho, que é o colega, e disse pro Pedrinho, Pedrinho, me joga a chave do banheiro que eu vou soltar um barro. Ele falou exatamente desta forma, né? E aí o que acontece? Tinha uma cliente dentro da loja, né? Que ela estava ali atendendo, e ficou totalmente constrangida, né? Tipo, ficou, poxa, sabe? E ela, por já ter a experiência, né? Por trabalhar com isso, ela conseguiu reverter aquela situação muito bem. Ela disse, Pedrinho, faz o seguinte, vai lá e ajuda o Joãozinho porque ele tá carregando alguns sacos de barro, de terra, então vai lá e ajuda ele, faz favor. Ou seja, ela conseguiu sair daquela situação muito bem. Mas o que acontece? Se ela não conseguisse reverter isso, essa situação para essa cliente seria visto como uma experiência terrível. Porque imagina que ruim, tu chegar num lugar e tu vê os colaboradores, o pessoal de vendas, o pessoal de atendimento, tendo um trato dessa forma, sabe? E, consequentemente, essa cliente ia sair dali e ia falar dessa experiência que ela teve, né? E essa experiência, ela poderia ser uma experiência negativa. E, consequentemente, ela iria promover esse negócio de forma negativa. Entende? Então, isso também é uma preocupação muito grande. De que forma que eu vou trabalhar a minha promoção frente aos meus clientes, estratégias de qualificação de equipe de vendas, né? De como se portar na frente do cliente, de como atender o cliente. Isso também são exemplos de promoção, né? Eu preciso saber como eu vou promover o meu negócio. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que a gente precisa vestir a camiseta da empresa, né? A defender com unhas e dentes e tudo isso.
Isso é uma forma também de promover, porque mostra que o negócio ele é forte e ele é unido o suficiente ao ponto de fazer com que todas essas pessoas que fazem parte desse negócio acabem realmente assumindo esse papel ali dentro, né? Isso passa uma percepção muito positiva para o cliente e, consequentemente, acaba promovendo esse negócio de forma positiva. Tranquilo? Sim, ela saiu muito bem. Peguei uma reta agora e me fui, né? Eu tive que parar para respirar um pouquinho. Bom, deixa eu perguntar para vocês, alguma situação, né, parecida ou semelhante, ou não só de vocês, mas de alguns colegas que vocês têm no trabalho, enfim, que vocês acreditem que possa ser um exemplo que a gente possa discutir aqui, né, como sendo uma forma tanto negativa, mas principalmente também como uma forma positiva de tu promover o teu negócio. Vamos lá. Desculpa, não ouvi, Bruno. Recapitular? A Vanessa trouxe um exemplo. Eu queria que vocês trouxessem mais algum exemplo, né, sobre situações semelhantes, né? Forma de promover o negócio de forma que seja positiva. Pensa lá. Olha só, enquanto estão pensando, tá? Talvez de ajude um pouquinho aqui. Fazendo ainda o gancho sobre esse modelo de promoção tão antigo, né, mas que a gente ainda acaba utilizando, que é o boca a boca. Este modelo de negócio aqui, esse serviço que a gente está enxergando no slide, né, até pouco tempo atrás, era basicamente na confiança, né? A gente contratava as pessoas para prestar esse serviço, mas a gente sempre pedia a recomendação. A pessoa realmente é de confiança, eu posso confiar, o serviço dela realmente é bom, né, é caprichosa, enfim, tudo isso. Ou seja, isso é uma forma, né, de tu promover o negócio e tu acabava consumindo, passando pela experiência de consumo, somente se tu tivesse a indicação de alguém, né? E aí, olha só, hoje em dia a gente tem alguns aplicativos. Aqui em Santa Maria, por exemplo, que é o Companhia das Diaristas, que tu acaba contratando esse serviço através do telefone, né? Então, é um modelo de negócio, né, de oferta de um serviço, que até pouco tempo atrás ele era promovido apenas pelo boca a boca, pelo QI, pelo quem indica, né? Mas que hoje, por conta da evolução e de toda a tecnologia que a gente vem tendo, da mudança de mercado, hoje, alguns fatores também precisam ser levados em conta na hora de tu pensar um serviço como esse, né? E ele precisa ter um diferencial. As pessoas vão passar por essa experiência e vão falar se foi bom, se não foi. E se foi bom, provavelmente essa pessoa que prestou esse serviço, ela vai conseguir ter uma maior pontuação, por exemplo, dentro da plataforma, né, que é a companhia das diaristas. Porque hoje a gente tem como, né, através de aplicativos, avaliar tanto serviços quanto produtos. E isso tudo é uma forma de promover. Cada vez que a gente vai lá no Facebook da empresa falar bem ou falar mal, isso também é uma forma de promoção. Cabe à empresa, né, de acordo com a estratégia que ela utilizou, enfim, da forma como ela está atuando, se essa promoção ela vai ser positiva ou não. Daqui a pouco ela utilizou uma estratégia que não foi tão boa assim, né? E a, a promoção negativa vai ser uma consequência para ela. A visibilidade que a empresa está dando para o negócio é uma consequência, ou seja, é
uma forma, né, de se promover frente ao mercado, mas que é uma estratégia que ela está utilizando sim e se encaixa como uma forma de promoção. Ela está se promovendo, né? Ela está fazendo alguma coisa diferente. E o fato dela fazer algo diferente, isso também acaba agregando valor para o cliente, né? Então, isso são alguns aspectos que, sim, são um exemplo de forma de se promover frente ao mercado. Tem empresas que não se dão conta disso, né? Que acham que isso é frescura, enfim. Outras que nem exigência de máscara estão pedindo, né? E, e isso é uma promoção negativa. É só questão de ligar os pontos. Olha só, alguns outros exemplos. A gente pode utilizar outdoor, né? Outdoor é uma forma de tu dar visibilidade para tua marca, de tu dar publicidade à tua marca, de tu fazer com que ela seja conhecida e reconhecida. É uma estratégia que pode ser utilizada. O Buzzdoor, que é bastante conhecido, né? Explodiu. Isso há pouco tempo atrás não tinha, né? Aqui em Santa Maria não tinha, porque no resto dos grandes centros assim já era bastante utilizado. Aqui em Santa Maria não faz tanto tempo assim, coisa de 5 anos por aí. Jornal ainda continua sendo uma forma que tu promove a tua marca, né? Tu acaba dando visibilidade para ela. E aí eu vou dizer para vocês o porquê que é importante conhecer do teu negócio, mas principalmente conhecer do teu cliente. Porque daqui a pouco tu vai imaginar que o Diário de Santa Maria é uma baita de uma ferramenta para tu dar visibilidade para tua marca. Só que daí tu simplesmente ignorou o fato de que o teu cliente, aquele cliente que realmente consome o teu produto ou o teu serviço, ele não é leitor do diário, ou seja, ele não é sequer leitor de jornal. Ele não abre, ele não pega um jornal na mão. O teu público é aquele cara que está correndo no dia a dia. O teu público é o público que não é apegado a ler jornal. É o cara que tem o telefone, que quer ver as notícias no telefone. Enfim, aí tu direciona uma publicidade para o jornal e daqui a pouco tu está tendo um investimento que é totalmente, né, errado ou não é o mais correto e tu poderia direcionar de forma melhor se tu levasse em consideração quem é o teu cliente e principalmente onde está o teu cliente. Entende? Exatamente. E é por isso que precisa definir quem é o cliente, Bruno. Porque não adianta tu querer sair atirando igual uma galinha sem cabeça, querendo pegar todo mundo, que todo mundo vai ser o teu cliente, né? Ou colocar todo mundo num balde e dizer que todo mundo é igual. Não, não pode. Porque daqui a pouco o teu produto ele é muito bom, ele realmente é muito bom, mas ele precisa ser direcionado. Quem é o teu cliente? Ah, a definição do meu cliente ideal são pessoas de, sei lá, 18 a 35 anos, e aí depende do produto, tá, gente? Uh, pessoas que basicamente gostam de tecnologia, trabalham com tecnologia, enfim, ou daqui a pouco o teu produto ele é algo que é atrelado à comodidade, né? E aí na hora de tu definir quem é o teu cliente, tu pode dizer que o teu cliente ele é aquele cara que não tem períodos no dia para poder relaxar um pouco, enfim, isso tudo são algumas definições que tu faz na hora de definir quem é o teu cliente, tá? Mas isso a gente vê lá na pesquisa de mercado. Bom exemplo teu do Boticário, Vanessa. Porque é exatamente isso, é uma forma também da empresa promover, né? A marca, promover os produtos, enfim.
Olha só, e trazendo o mesmo exemplo, tá? Eu, há pouco tempo atrás, na nossa antepenúltima aula, eu passei para vocês o vídeo do Boticário. Quando a gente iniciou o produto, né? Para mostrar para vocês justamente isso, né? O produto, ele precisa estar ligado diretamente ao valor agregado que o cliente vai perceber. E o que que acontece? O porquê que a promoção é o nosso último P? Não é o acaso. O último P, que é a promoção, que é a forma que tu vai divulgar o teu produto, o próprio exemplo do Boticário, que é aquela campanha que ele fez para o Dia das Mães, que é o vídeo, é uma forma de tu promover o teu produto. Não só o produto, mas a marca, né? Então, por isso que é importante entender essas questões e principalmente interpretar, porque não adianta tu pular as etapas e tu chegar direto na promoção e querer enfiar uma campanha de Dia das Mães na televisão, por exemplo, e aí tu ignorou que o teu produto ele talvez não tenha tantos atributos, né? Ele não seja tão bom assim, ou tu não sabe sequer qual é a percepção de valor que o teu cliente vai enxergar, ou tu não sabe quem é o teu cliente, né? Ou sequer tu sabe qual é o preço, se o preço ele está realmente cobrindo o teu custo de produção e se o teu valor agregado desse preço que o cliente vai perceber, ele realmente é aquilo que tu esperava. E aí tu simplesmente optou por enfiar uma campanha de marketing na televisão e acha que isso tudo está resolvido. Que tu vai ter uma marca forte, que tu vai conseguir dar visibilidade para tua marca. Pode até acontecer que sim, tá? Porque pode ser que o cliente encontre a tua marca através dessa propaganda e vá até a tua empresa e consuma deste produto. Só que daqui a pouco, se essa experiência não for realmente como ele esperava, se o produto não tiver qualidade, se o serviço não for bom, se a entrega não for boa, se o atendimento não for bom, o que que vai acontecer? Ele vai voltar? Não, ele não vai voltar. Então, por isso que é preciso levar em consideração cada uma das etapas e não pular, certo? Bem bom teu exemplo. Olha só, gente, outra forma de promoção que também continua sendo muito usada, né? A própria panfletagem, né? Enfim, cartazes, colar cartaz em grandes centros, em grande circulação de pessoas. E aí eu vou dizer para vocês, por exemplo, eu vou criar uma fábrica de sapatos. E aí, a forma que eu vou promover esse negócio vai ser enfiar um outdoor no interior de Caçapava do Sul. Será que realmente é a melhor forma que eu estou promovendo esse negócio? Começa que eu defini que o meu público-alvo, né, parte-se do princípio, são pessoas que usam sapatos, certo? Eu sei o meu produto e eu sei qual é o meu cliente. Óbvio que daí dentro disso tu vai trabalhar outros aspectos. Qual é a faixa etária do teu cliente, o que que ele gosta, quais são os hobbies que ele gosta, mas isso tudo a gente trabalha na pesquisa de mercado. Mas, ou seja, tu parte do princípio que tu vai vender sapatos para quem usa sapatos. E provavelmente essa forma que tu está tentando dar visibilidade, que é enfiar um outdoor lá no interior de Caçapava, será que realmente lá é o local mais ideal para tu promover a marca? Né? Pode ser que tu encontre um ou dois que queiram realmente consumir desse produto, mas talvez não seja o retorno, né? Que tu não tenha o resultado esperado lá na hora que tu planejou tudo isso. E aí tu fez todo o investimento, tu criou toda uma campanha de marketing e na hora de definir o local que tu ia colocar, deu errado, né? É, exato. Uhum. É engraçado. E assim, gente, ó, é só um exemplo, tá? Mas o porquê que é preciso, isso eu falei para vocês lá na nossa análise ambiental. Antes de a gente trabalhar os 4Ps, tu precisa realizar essas análises, né? Quem é que tu tá falando? Qual é o contexto? Ah, é um produto. Qual é o produto, né? Qual é o público direcionado? Aí sim tu vai entender. Mas esse exemplo, Bianca, que tu comentou,
São marcas que querem dar uma maior visibilidade, né? Entendem que o seu público-alvo tá direcionado em várias extensões, né? Então pode ser tanto em Santa Maria quanto Caçapava, enfim, e acabam, né, diante do planejamento de marketing, diante do planejamento estratégico que eles definiram, acabam optando, né, por vamos colocar um outdoor onde as pessoas vão circular, ou daqui a pouco a gente vai colocar um outdoor lá no lugar que vai ser a entrada da cidade, onde talvez não faça tanto sentido. Mas toda a campanha de marketing ela é realizada através de um levantamento prévio, né? Ela é realizada através de um estudo. Claro, uma campanha bem feita, né? Então, obviamente que elas não simplesmente, né? A gente gostaria de pensar assim, mas essas marcas elas não simplesmente chegaram e disseram, eu vou enfiar um outdoor aqui porque eu acho que aqui é um lugar bonito. Não, tem que ser levado em conta algumas coisas. Outro exemplo, tá? Quando a gente refez o nosso planejamento estratégico na supervisão, e quando nós chegamos, né, nessa parte da promoção, no nosso mix de marketing, quando nós chegamos na parte de qual é a forma que nós vamos promover o nosso serviço. E eu estou falando de contabilidade. E o nosso público-alvo são clientes tanto de Santa Maria, mas também do interior do estado. A gente tem clientes em Caçapava do Sul, a gente tem clientes em São Cepé, enfim. E aí, isso precisa ser levado em conta com muito cuidado, porque é o seguinte, não é porque o meu público de Santa Maria eu vou me comunicar de certa forma que essa forma vai ser a verdade absoluta para todas as demais, né? Não é porque aqui em Santa Maria a gente vai colocar um outdoor que se eu colocar um outdoor em Caçapava do Sul vai ter o mesmo retorno, né? Ou não é porque eu vou colocar um jornal em Caçapava do Sul que se eu colocar um jornal aqui em Santa Maria vai ter o mesmo retorno. Por quê? Porque eu preciso entender da minha análise ambiental. Eu preciso entender que a minha clientela, que o meu consumidor de Caçapava é diferente do meu consumidor de Santa Maria, né? Porque em Caçapava as pessoas têm o costume ainda de abrir um jornal, de ler um jornal, então talvez aquela estratégia de me promover através de um jornal na cidade de Caçapava traga resultados melhores do que se eu optar por colocar no Diário de Santa Maria aqui em Santa Maria. Porque daqui a pouco o meu cliente de Santa Maria, ele não olha jornal, né? Ele não lê jornal. Então, por isso que é importante trabalhar isso. Eu preciso entender não só do meu produto e do meu cliente, mas também compreender qual é a minha praça de atuação. A minha empresa vai ser uma multinacional, né? Eu vou ter empresas eu vou ter sede em Santa Maria, mas daqui a pouco eu vou montar uma filial, sei lá eu onde, em outro lugar. As experiências desse público, né, são diferentes, as pessoas são diferentes, então a forma como tu vai te comunicar aqui é diferente da forma como tu vai te comunicar lá. Claro, grandes marcas que são líderes de mercados, que têm um entendimento tão grande, né? Por exemplo, Coca-Cola, Apple, elas acabam regendo novas formas de se comunicar, que acabam sendo, né, a forma padrão e acaba sendo uma característica da marca. Isso é uma consequência. Mas agora a gente está falando, por exemplo, de um escritório de contabilidade, que foi esse exemplo que eu dei, né? Eu preciso levar em conta que cada lugar, cada praça onde eu estou entregando meu serviço é diferente, né? Se eu tratar todos iguais, eu vou ter um problema bem sério. Exato. Exatamente. E hoje mais do que nunca, gente, mais do que nunca, porque a gente sabe que o cliente é exigente, o cliente ele não tem tempo para parar na frente da televisão e enxergar uma propaganda tua no intervalo do jornal, por exemplo, né? Ah, ah, tu precisa estar presente na rede social, é uma obrigação, né? Não tem como tu se sustentar fora da rede social. Isso até pouco tempo atrás acontecia muito, né? Tipo,
Cara, eu trabalho com contabilidade, não tem o porquê eu estar na rede social, tá no Facebook, tá no Instagram, tá no LinkedIn. Mas, cara, toda a tua participação, né, e toda a forma que tu consegue dar visibilidade para o teu negócio, seja um serviço, seja um produto, enfim, o que for que tu oferte, tá? A forma como tu te posiciona no mercado, e é preciso, né? Tu tem que se posicionar. E quando eu digo se posicionar, é justamente isso. É dar tua cara a tapa. É mostrar a marca. É mostrar o que tu tá fazendo. Se tu não existe na rede social, obviamente que tu não existe no mercado. Então, isso é basicamente uma lei hoje em dia. Não tem como a gente pensar em criar uma rede de relacionamento com o nosso cliente, ou fidelizar clientes, ou entregar, agregar valor para o nosso cliente, né? Ligar a nossa marca a algum aspecto que hoje em dia também é muito importante, né? O cliente ele busca isso. Ele busca marcas que se posicionem, que tomem partido, seja pelo meio ambiente, seja por questões políticas, enfim, questões ideológicas, enfim, mas obviamente que isso tem uma consequência também, porque tu vai acabar restringindo uma parcela do teu mercado, né? Mas o consumidor, ele precisa de marcas que se posicionem. E esse posicionamento na rede social, gente, eu não estou dizendo que é fazer textão contra Bolsonaro, não. Não misturem, tá? O posicionamento que eu digo é entrar no Facebook e mostrar, olha, nós somos a empresa tal e nós fizemos tal e tal coisa desta forma e eu tenho certeza que tu precisa disso. Ou seja, consequentemente tu acaba te promovendo, né? E aí essa ferramenta, né, que é a rede social, ela acaba tendo uma maior abrangência, né, enfim, do que simplesmente tu optar por colocar um outdoor ou optar por colocar jornal, enfim. E basicamente é isso, tu precisa estar na rede social. E é um dos exemplos, né, dando continuidade aqui. Tá ali, ó, o Bruno já queimou o meu exemplo. Mas hoje em dia a empresa que não tem um Instagram, né, que não mostra qual é a essência do produto, que não se posiciona, sabe? É difícil. A primeira coisa que a gente faz é procurar se a empresa tem Facebook hoje em dia, né? O site ele ainda existe, né? Ele ainda é forte porque existem clientes ainda que são muito apegados a isso. Mas o site hoje em dia eu já diria que ele é uma segunda opção. Hoje em dia, se a empresa tem um Instagram movimentado, tem um Facebook forte, né? Tem um LinkedIn forte, claro, depende do segmento, é mais acaba agregando mais valor do que simplesmente pegar um site e jogar na rede e dizer, ah, eu tenho um site, sabe? Então é importante. E já usando o teu exemplo e também o exemplo da Júlia, né? As redes sociais, elas se deram conta disso, né? Há pouco tempo atrás, há pouco não, eu já sou mais velho que vocês, né? Eu acho que talvez vocês não tiveram, mas a gente tinha um Orkut, né? E a essência do Orkut era realmente o relacionamento, né, entre as pessoas, enfim, poder se comunicar, seja morando em Santa Maria, morando em Porto Alegre, enfim. Hoje em dia, o sentido da rede social continua sendo isso, mas as empresas agregaram um valor muito grande a isso, né? Então, hoje em dia, a gente paga para o Facebook mostrar nossa marca. A gente paga para o YouTube promover os nossos vídeos. A gente paga para o Instagram nos promover, né? A gente paga para o LinkedIn nos colocar no topo da lista. Ou seja, elas acabaram se tornando uma ferramenta de trabalho, né? Elas são uma forma de promoção. E como eu falei, empresas que não utilizam, né, e não movimentam, porque não adianta tu criar um Facebook, jogar tua marca lá e dizer, pronto, eu tenho. Não, tu precisa realmente usar esse canal a teu favor, sabe? Então, empresas que estão fora do meio digital, né, seja o segmento que for. Ah, eu trabalho vendendo brita. Não importa.
A gente tem um exemplo de um cliente que é um comércio de brita, mas que tem um Facebook que tu entra e assim, ó, tu te apaixona pelas britas, tu se dá conta que a tua necessidade é comprar brita, né? E é esse o poder da comunicação da rede social, sabe? Criar necessidade no cliente. Pode falar, Bruno. Exatamente, Vanessa. E eu sou dessa época aí também. Bruno, o que é que tu ia falar? Exato, exato, exatamente. E um dos maiores desafios hoje em dia é basicamente isso, né? Quando tu consegue te promover, quando tu consegue criar uma marca, dar visibilidade para essa marca, para esse produto, para esse serviço, consequentemente tu vai acabar criando essa necessidade no teu consumidor. Porque daqui a pouco tu tá rolando o feed, né? Seja um Instagram, seja um Facebook, e aí tu tá rolando o feed ali, poxa, olha só que legal, né? Então, cara, é uma possibilidade muito grande de tu reter clientes. É uma possibilidade muito grande de tu atrair esse consumidor para tua marca, para o teu produto, para o teu serviço. E aí, claro, vai aquela máxima. Não adianta tu ter um Facebook bonitinho, lindo, maravilhoso, pagar para o Facebook te mostrar, né? E aí o cliente enxerga, né, essa tua promoção, vai até a tua empresa para ter essa experiência de consumo e teu produto ser uma porcaria. Aí o que que aconteceu? Vai acabar tendo uma promoção negativa porque ele não vai ser fidelizado, ele vai falar mal, enfim, tudo isso. Uhum, uhum. Ó, já deu start aí, já deu insight. Tô achando o Rodrigo muito quieto, que dele, Rodrigo. É. Uhum, uhum. E aí, olha só, agora já que nós falamos sobre tanta coisa aqui no nosso componente, e vocês conseguem se lembrar de tudo que nós trabalhamos, a gente vai voltar um pouquinho, e daí esse teu exemplo, né, tendo aquela nossa matriz SWOT, lembra? A nossa fofa. A gente diria que, analisando esse teu exemplo, tá? Esse teu negócio que tu deu como exemplo. As redes sociais, e se eu não me engano, tu colocou isso, né? Como uma fraqueza. Porque a empresa que toma a decisão de usar ou não usar. E se ela não usa, consequentemente é uma fraqueza. Mas rede social também ela pode ser uma oportunidade, porque está no meio externo, né? Está acontecendo. Este negócio não está usando da forma correta, mas o consumidor tá, e o consumidor está saindo na frente, né? Então, só para simbolizar isso e para trazer essa nossa matriz, né, que vai seguir com vocês aí o resto do curso. Ah, pode falar. Não. A planilha, tô com a planilha aberta aqui. Tem uns três, se eu não me engano, que não me entregaram a matriz fofa. E depois eu vou dar uma caneteada em vocês. Deixa pra mim, que eu vou chamar no privado e vou. Olha só, gente, outra coisa. Hoje em dia, né, a gente fala em tantas questões aí que são um pouquinho complicadas de falar, né, de trabalhar, de se posicionar, mas que realmente é importante, né? Porque pensem comigo, não importa o segmento que tu trabalha. Ah, tu é uma empresa que vende brita, né? Mas a rede social ela possibilita tu criar uma intimidade com o teu cliente
e principalmente mostrar para o teu cliente que tu tem um apreço a algumas questões. Por exemplo, ali na tua rede social tu pode comunicar, né, como teus clientes trabalham, como os teus consumidores, perdão, como os teus colaboradores são tratados, né? Daqui a pouco tu usa uma forma de comunicação, por exemplo, dos aniversários, né? Tu acaba mostrando o cotidiano dessa empresa, mostrando que tu realmente é preocupado com esse aspecto, né? Que é o fator pessoas. Consequentemente, o cliente ele vai dizer, poxa, olha só que legal, né? A marca é preocupada com isso. A marca ela se preocupa em tratar o colaborador bem. Poxa, então isso também para o cliente ele vai enxergar como um valor agregado, sabe? Que não está ligado diretamente à Brita, que é o produto que ela vende, mas está ligado na relação, naquela intimidade que ela acaba criando com essa marca. E hoje em dia esse tipo de relacionamento ele é muito importante, né? Porque aí pode ser que tu não precise da Brita hoje, mas amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, pode ser que tu precise. E aí tu vai te lembrar, poxa, eu lembro daquela marca, né? Seja porque ela tem um posicionamento que eu concordo, né? Ela trata os colaboradores de tal forma que eu acho que é importante, enfim, esse tipo de relacionamento que nós trabalhamos mais no marketing de relacionamento, que é a sequência, mas a forma que tu vai te promover diz muito do negócio, né? Então, daqui a pouco, usar as redes sociais também a esse favor, né? Posta lá o teu home office. Ah, é uma empresa de contabilidade, tá fazendo contabilidade, mas cara, mostra como os colaboradores estão desenvolvendo trabalho, a preocupação, né, que esses colaboradores estão tendo em entregar contabilidade para o cliente em épocas como a de agora que a gente está vivendo, sabe? Então são algumas coisas que talvez tenham negócios que sofram de síndrome de Gabriela, né, que tem aquele coisa de cavalo na cara e enxergue apenas a ilha, né? Que acabe achando que isso é frescura, que isso é bobagem. E beleza, não está errado. É o pensamento deles, né? É a estratégia e o posicionamento deles. Mas daqui a pouco, se tu quer realmente criar uma marca forte, né? Pensar essas questões, eu tenho certeza que isso vai dar um retorno bem significativo. Tranquilo? Da RGE. Ah, que legal. Sem dúvida. E esse tipo de posicionamento acaba nos chamando a atenção, né? Porque hoje em dia a gente está tão carente disso, né? A gente está tão carente de ser tratado como, não como índice, não como pessoas. Então a gente acaba se colocando no lugar. A gente diz, poxa, olha que legal, é uma empresa prestadora de serviço, né? E é um serviço que é direcionado aos entes públicos, mas olha só que legal, eu nunca vou comprar energia vou chegar lá na Certec e vou dizer, me dá 1 quilo de energia, ou seja lá como é que mede a energia, que eu faltei as aulas de física. Mas acaba que tu tem esse apreço pela marca, né? Tu tem enfim, essa coisa, essa intimidade com ela, e isso para nós é muito significativo. Diferentemente de outras marcas que simplesmente tratam o consumidor como um número, né? E aí acaba que a gente acaba tendo uma certa repulsa disso. E aí quando precisar passar pelo consumo, a gente não vai consumir dessa marca. Outro exemplo também, gente, são até questões socioambientais, né? Uma marca que se posiciona de forma concisa, né? Em utilizar produtos renováveis, né? Em cuidar do meio ambiente e, enfim, em ter todo esse cuidado ao longo do processo produtivo, criar uma logística reversa, enfim, são algumas coisas que talvez pareça frescura, né, para o grande mercado.
né, para o grande número de empresas que existe. Mas, cara, se ela quer realmente criar uma identidade, a palavra correta é essa, né? Criar uma identidade com esse cliente. As formas, não existe poção mágica, mas as formas que isso pode acontecer é esse posicionamento, né? Essa forma que tu vai te promover na frente do teu consumidor. Mas sempre lembrando o seguinte, não adianta eu trabalho com móveis, por exemplo, móveis planejados, tá? E aí a minha rede social lá é bonitinha, eu tenho várias publicações dizendo que a minha matéria-prima eu utilizo matéria-prima licenciada, enfim, e aí eu tenho uma publicaçãozinha bonitinha do Dia da Árvore, né, me preocupando com essas questões. E aí, lá na linha de produção, o pessoal tá dele machadada nas árvores e picoteando tudo árvore de forma ilegal aí para produzir. E aí eu tô mostrando algo, né, que eu não pratico. E aí isso pode até, né, te dar uma sobrevida, mas não é a melhor forma, né? Longe disso. Tranquilo? Beleza. Olha só, que massa. Todo mundo conhece o McDonald's, né? Isso aqui também é uma forma de se promover, né? Através de um plano de marketing, através de uma campanha de marketing, tu consegue criar algumas coisas diferentes. E todo o objetivo dessas campanhas, né, o marketing criado através de uma campanha, ele tem um objetivo principal que é sim promover a marca, né, que é criar essa identidade da marca. Olha só que legal o exemplo do McDonald's, né? Pintar a marca no chão, simbolizando a batata frita em faixas de pedestre. Muito legal. E aí, a gente tem falado bastante, né, ultimamente, na questão das redes sociais, da utilização das tecnologias, né? E surgiu há alguns anos essa nova forma de fazer negócio, essa forma de se promover, de se colocar no mercado, que é através dos digitais influencers. Provavelmente vocês já devam ter ouvido falar também. Claro, claro, é um. Cara, eu digo para vocês que é um dos marketings mais efetivos que existe. É uma estratégia de marketing mais efetiva, né? Claro, depende do modelo do negócio. Não estou dizendo que eu vou. Ah, eu trabalho com Brita, eu vou pegar qual é o nome daquela ali que eu esqueci agora? O Whindersson. E vou botar ele na TV falando das Brita. Cara, depende, sabe? Não é por aí. Não existe fórmula 100% correta, né? Então tu tem que pensar, tá? Mas eu digo que essa estratégia, né, de utilizar pessoas que possuem uma certa visibilidade na mídia, enfim, nas redes sociais, é uma estratégia muito utilizada, né? E as pessoas, as grandes marcas, pagam para essas criaturas aqui, para que elas falem da marca. E o pior, que nós, réis mortais, a gente fica indignado. Eu, por exemplo, fico indignado. Os caras ganham mimo, né? São soterrados de mimo, só para mostrar que estão ganhando os presentes da marca e, consequentemente, da visibilidade, né? Pode falar. Né? Seria tão mais fácil para nós, imagina? Em época de quarentena, todo mundo em casa, só ganhando mimo. Ah, tá louco. Bela Trento podia me dar um patrocínio, né? Eu poderia mostrar, já que eu virei youtuber, né? Toda aula eu poderia mostrar comendo pizza, não teria problema nenhum. Então, é uma metodologia utilizada agora no mercado, né? E tem uma baita de uma aceitabilidade, porque eles possuem várias pessoas que acompanham essas pessoas, né, nas redes sociais.
Tem gente que é doente por essas criaturas aqui, que seguem Instagram e Facebook, enfim, e que se o cara disser que o telefone tal, da marca tal, é o melhor do mercado, no outro dia o volume de vendas dessa empresa, né, dessa marca, vai acabar aumentando por conta de que ele teve uma contribuição aí por conta de todos os seguidores. E aí, isso é muito relativo também, tá, gente? Não quer dizer que o modelo de negócio que vocês vão criar, por exemplo, que vocês vão pagar para algum dos... Isso pode, tá? Criatividade total. Eu quero criatividade total. Então, se vocês me disserem que vocês vão promover o produto de vocês ou a marca de vocês no YouTube, no Instagram, no Facebook, em parceria com eu esqueço sempre o nome daquele cara ali, mas em parceria com sei lá eu quem. Beleza, pode usar, é uma forma de promoção, tá? Mas tem que tomar cuidado, tem que levar em consideração qual é o produto, qual é o teu cliente. E outra, não adianta tu querer pagar e financiar, né, essa estratégia, porque é uma estratégia de promoção para tua marca, e daqui a pouco o teu consumidor, né, não ser alguém que está seguindo esses caras aqui. Porque senão, imagina, pô, eu trabalho com brita, eu vendo brita e aí eu vou colocar alguém, um youtuber famoso, para falar sobre as minhas britas. Mas espera aí só um pouquinho, será que o meu cliente realmente é esse cara que segue essa pessoa, esse digital influencer? Então são algumas questões que precisam ser levadas em conta. Não é simplesmente porque está em tendência e as grandes empresas estão utilizando que eu vou pegar e vou trazer como estratégia para o meu negócio e vai dar certo, né? Então calma aí, tem que botar o pezinho no chão. Bueno, trouxe um videozinho para vocês, né, para simbolizar isso, de que o merchandising, que é a terminologia... Opa, a bateria está terminando. Que é a terminologia utilizada para esse tipo de situação, né, da forma como tu te promove no mercado, seja através de propaganda, enfim... a rede social, enfim, e isso tudo acabou criando muito valor, né? Acabou criando muito corpo. E hoje em dia, grandes marcas acabam apelando para certas situações. Todo mundo conhece o Porta dos Fundos, o canal? Massa, né? Tem um videozinho aqui para passar para vocês que basicamente fala sobre isso, né? A utilização, né, desta promoção ligada a figuras do meio digital. Olha só que massa. Pera aí. Pessoal, enquanto isso, tranquilo? Deixa eu botar carregar aqui, senão vai cair. Pronto. Todo mundo está enxergando a tela do YouTube? Tá, vou dar play aqui então. Boa tarde, tudo bem? Fábio Porchat. Opa. Caraca, adoro o teu trabalho. Obrigado. Posso tirar uma foto com você? Claro. É coisa rápida, tá, gente? Aqui não vou demorar, não. Valeu, obrigado. Já sabe o que vão beber? Eu queria uma caipirinha. Não. Pede uma cervejinha. Caipirinha, que esse calor infernal é por conta da casa. Não, pode ser? Latinho ou latão? Tanto faz pra mim. Não, tanto faz não, Fábio Porchat. Porque quando a gente fala de Amstel, a gente fala em variedade.
Olha só que legal, a Amstel acaba de lançar suas 2 novas latas. A latinha menorzinha, que é para gelar mais rápido a sua Amstel, e o latão, que é para dividir com seus amigos e familiares. É ou não é, Fábio Porchat? Eu nem entendi o que você falou. Não, querida, é pra você falar que só bebe latão. Errou aqui, merda. Vai lá. Fábio Porchat jantando, take 2. Isso. Então quer dizer que o Fábio Porchat só bebe latão da Amstel. É ou não é, Fábio Porchat? Eu não entendi o que você saiu e voltou. Desculpa que eu tropecei. Só um segundo. Falar só um pouco mais virado pra cá e o roxinho pra cá. Coisa rápida. Vamos lá. Então, não, microfone nada, para de bobeira, vira pra cá. Olha aqui, olha pra mim aqui. Não, pra cá, aqui, querido, olha só. Eu sou só o seu garçom atendendo você que tá querendo pedir o quê? Uma cerveja saborosa. E qual o nome dessa cerveja? Vai Porchat, Amstel. Fala pra mim. Aqui, ó. Amstel, vamos pra cá. Amstel. Um pouco esquisito. Que esquisito, Para de né? besteira, Fábio. Todos sabem que você gosta de uma boa de uma Amstel. É isso aí. Vocês estão envolvidos. Não, senta aqui, quem envolvido nada. Tá até cismado. Vem cá, senta é isso aqui. aqui? Isso é iluminação Vocês do estão restaurante. filmando isso aqui? Que filmando nada, Sem senta aqui. autorização, Luiz, Sem me autorização, escuta, Porchat, é coisa rápida. Senta aqui, que ela custa fazer um. Custa fazer um. Cortou. Pegou alguma coisa do Fábio? Pegou nada, pelo amor de Deus. Aí é... Anitta, tá entrando, Anitta. Alexa, traz o shampoo, coisa rápida. Só para mostrar para vocês, né, que as grandes marcas elas têm apelado para essa. Alguém já conhecia esse vídeo? Não? As grandes marcas elas têm apelado, né, para esse tipo de promoção, ou seja, de visibilidade da marca, né, através de fazer a identificação do consumidor com algumas figuras públicas, né? E isso já era utilizado há muito tempo, né? Mas hoje mais do que nunca, através da grande expansão da rede social, enfim, e também, consequentemente, do grande número de pessoas que acabam seguindo essas celebridades, né? Então, quando a gente apela por uma forma, uma campanha de marketing com a utilização de uma figura pública, ela é uma estratégia de marketing, né? Sem dúvida. E aí, quando vocês forem criar de vocês, porque vocês vão criar, né, usem a criatividade que vocês quiserem, tá? Não interessa se vocês vão vender brita, mas eu quero que vocês usem a criatividade, tá? E quanto a isso, eu tenho certeza que a turma de vocês vai dar um baile, certo? Vamos trabalhar sobre isso, tá? Olha só, gente. Para grudar, tá? Para ficar assim, ó, zero dúvidas em relação à nossa promoção, tá? Quando nós falarmos em promoção, propaganda, publicidade, o que a gente está querendo, né? Qual é o nosso objetivo? A gente quer fazer com que a nossa marca, o nosso produto, o nosso serviço fique grudado na cabeça do nosso consumidor, do nosso cliente, tá? Então, é só guardar essas palavrinhas aqui, né, que é a nossa embalagem do mix de marketing, né, que é o último fator que a gente trabalha, que é a propaganda, é dar visibilidade, é me promover. Eu vou me promover através da utilização de outdoor, panfleto, televisão, rádio, enfim. Fiquem à vontade, usem a criatividade de vocês, levando em conta que tem que ter coerência, né? Bom, vocês acompanharam a apresentação da minha outra turma, né? E as ponderações que eu fiz. Então, usem elas também, né, como exemplo. Daqui a pouco vocês lá, no dia da apresentação, já tiveram alguma ideia, né, de negócio. O Bruno foi um que no final da apresentação do pessoal ele veio e disse que já tinha uma ideia pronta, basicamente, né? Então, usem essas informações, tá? O trabalho, a gente vai falar sobre ele, eu vou passar todo o roteiro para vocês, tá? Amanhã a gente tem aula e eu vou passar para vocês todo o roteiro, então fiquem tranquilos. Se precisar a gente retomar algum aspecto aqui do mix de marketing, a gente vai trabalhar de novo, mas eu tenho certeza que tá tranquilo, né? Para quem não acompanhou as aulas anteriores, por favor, façam, tá? Acompanhem. E das atividades,
Tem um pessoalzinho aí que tá marcado na paleta que eu vou chamar no privado e aí eu preciso que vocês me mandem as atividades, tá? A nossa atividade de hoje, que são as 10 questões que eu comentei para vocês, tá? Eu vou até mostrar. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Basicamente é sobre o que nós trabalhamos, né, ao longo dessas últimas 3 aulas, que foram o Mix de Marketing. 10 questõezinhas bem barbadinhas que vocês vão responder, tá? E vai ajudar vocês, de certa forma, na hora de montar esse trabalho, que é o nosso trabalho avaliativo da concepção do negócio, né, da concepção do produto ou do serviço. Esse daqui ele já está postado no Ava. A data para entrega dele eu vou deixar até a próxima semana, até a quarta-feira que vem, tá? Quanto ao prazo do nosso trabalho avaliativo, que é essa criação, tá? Amanhã a gente vai abordar ele, vai discutir, vai ver todos os pontos que precisa e eu vou dar o prazo para vocês de, assim, ó, vai ser bem tranquilo, tá? Mas nós temos aula ainda até o dia 6 de junho. Deixa eu só abrir o calendário aqui. 6 não. Até o dia 5 de junho, tá? Nós temos aula. Então vai dar tranquilamente para a gente trabalhar tanto o conteúdo que falta, quanto esse trabalho e também a nossa avaliação final, tá? Fiquem tranquilos. Não precisa se apavorar e querer sair correndo, tá? Olha só, o trabalho vai ser dado amanhã, então amanhã é dia 7. E o prazo para entrega, né, para finalização dele, para entrega, seja lá ela como for, se vai ser através de um vídeo, através de um áudio, e ela precisa compreender a forma que eu vou colocar no roteiro ali, que vai ser basicamente o vídeo ou áudio, tá? Fora isso, se quiserem usar a criatividade e querer entregar ele em PowerPoint, pode também, tá? Bem livre, bem tranquilo. Mas a data daí para entrega vai ser o dia 27 de maio. Ou seja, vocês vão ter aí 1, 2, 3 semanas para poder trabalhar e desenvolver esse trabalho. Eu acho que é tranquilo, né? Como assim? Como assim dorme? Ah, tá. No sentido literal, não no sentido figurado, não, não. Ah, tá. Eu achei que tu dormia. Daí eu ia rever o meu lado youtuber que não tava funcionando. Tá. Bom, gente, só pra gente poder finalizar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Bom, então, promoção, propaganda e publicidade, o objetivo disso aqui é grudar a marca na mente do consumidor, né? Grudar na cabeça do consumidor. E aí eu tenho um testezinho para a gente poder finalizar, né? Qual que é a melhor forma de fazer com que uma marca seja realmente reconhecida no mercado? Vamos lá. Que tu olhe assim e tu reconheça. Qual é a melhor forma? Boa, boa! Isso aí. Redes sociais, redes sociais é uma estratégia também, Júlia. Mas uma das melhores formas de tu tornar a tua marca reconhecida e fazer com que ela seja identificada é através do desenvolvimento, né, de uma identidade visual. E aí já fica a questão. Ah, professor, vai precisar disso para o trabalho? Não é obrigado, tá? Mas se trouxerem, vai ser muito legal. Se quiserem criar uma identidade visual para o produto, para a marca de vocês, tragam, vai ser muito legal, tá? E aí eu trouxe um testezinho para vocês. Eu vou colocar algumas figuras, né? Algumas logos. E aí vocês vão me falar qual é a marca. Iniciando por esta aqui.
Por que John Deere? Por que característico? A John Deere trabalha com máquinas agrícolas, né? Mas é um alce, é um veado num quadradinho verde e a gente liga a John Deere, sabe? Porque, também, mas o porquê que eu quis provocar isso? Porque olha só, os nossos sentidos, e isso quem trabalha é o marketing sensorial na hora de desenvolver a identidade visual de uma marca, né? Mas os nossos sentidos, eles são tão avançados ao ponto de reconhecer uma marca, né? Por conta das nossas experiências, enfim. Eu, por exemplo, eu nunca comprei um trator, mas eu sei que essa marca é a marca da John Deere. Não tem nome nenhum, só tem o símbolo. Então, seja porque eu vi na internet, porque eu vi na televisão, né? Porque alguma das estratégias que a empresa utiliza para se promover, elas fizeram efeito em mim. Então, consequentemente, eu acabo, né, gravando essa figura na minha cabeça. E isso é uma forma, né, muito efetiva de promoção. Então, aí tem todos esses aspectos que vocês falaram. Ah, tem a questão do verde, que liga o agronegócio, tem a questão do bicho ali, que tem alguma coisa a ver também, né? Então, são fatores que, se caso vocês optarem por desenvolver uma identidade visual do negócio, vocês vai ser muito legal, né? Mas precisa ter coerência, né? Precisa ter um sentido. Ah, vou vender brita. Tem que ter alguma coisa ali, né, para poder fazer essa jogada, para fazer com que a tua marca seja reconhecida, seja mostrada para o teu cliente e diga, poxa, essa marca aqui é de tal empresa, né? E aí a gente tem o nosso segundo exemplo. Este aqui, ok? Por quê? Para mim é uma bonita. Coca-Cola, Pepsi, né? Pepsi, não tem como. Tu olha para isso aqui e tu sabe que é Pepsi. Por mais que eu não goste de Pepsi, por mais que eu prefira Coca-Cola, eu sei que é Pepsi. Então eu reconheço a marca, né? A marca acabou se tornando tudo isso, né? Criando essa identidade, tendo essa participação do mercado, se tornando líder de certa forma, né? Não nada comparado com a Coca-Cola, mas através de várias estratégias utilizadas e uma delas foi se promover através do desenvolvimento de uma identidade visual. Então, realmente a gente hoje reconhece a marca Pepsi, né? O produto Pepsi, só olhando para isso aqui. Opa, opa, pera aí, calma. Tá, vai. Pode falar, Bruno. Uhum, ele se tornou mais visual, né, eu diria. Hoje tu olha para logo, ela tem um significado por trás que quando se tu não consegue reconhecer, tu não consegue identificar essa informação, quando tu é realmente informado de o que é que a marca está mostrando através da identidade visual, tu fica de boca aberta, né? Porque tipo, poxa, que legal. Tem algumas marcas que se puxam realmente nisso. E aí tem este aqui. Que marca que é? Mas é só um jacaré verde, né? E não tem como, né? Não tem como. Não tem como não. Esse aqui também. Exatamente. Para te ver o poder que a criação de uma personalidade da marca, né? Isso é criar uma identidade para a marca de tal forma que um jacaré verde acaba agregando um valor tão grande, né? Uma peça. Essa outra marca aqui, qual que é? É de depósitos, né? Shell. Esse bichinho aqui, que eu tenho certeza que vocês já tiveram o chaveiro dele, né? Que marca? Claro, Vivo, né?
Acaba ligando, não tem como. Esse aqui é mais puxadinho, talvez tenha alguém que não saiba. Exatamente, é esse o poder, né, da construção de uma identidade tão forte, né, e dessa construção dessa identidade caminhar com um marketing tão efetivo, eles conseguem trazer esse resultado, né, fazer com que a gente olhe o desenho da logo, lembre da marca e lembre do slogan. E se bobear, lembra até da música da propaganda na televisão, né, que é o que acontece com algumas marcas. Isso são alguns fatores que é trabalhado dentro do marketing sensorial que as empresas fazem uso. Esse aqui todo mundo conhece. Desce redondo, né? E aí, por fim, a Riachuelo. É Renner, gente. Ah, era só para ver se vocês estavam ligados. Mas é um R tão simples, né? Um R dentro de uma bola verde, vermelha. E acaba se tornando a identidade da marca, né? Através dessa identidade visual. Pode falar. RCHLO. Uhum. Tu tem que levar em consideração, por exemplo, a Renner, tá? Vou pegar o último exemplo ali. Tem todos os atributos da marca, né? Tem uma percepção de valor muito grande que os clientes acabam percebendo dos produtos, né? Enfim, mas tu vai olhar a logo, é uma logo bem simples, né? É um R dentro de uma bola vermelha. Claro que por trás disso tem muita coisa, tem muito trabalho, né? Tem credibilidade, tem tempo de atuação no mercado, enfim. Agora, se tu quer tornar a tua marca reconhecida através de um impacto diferente, né? Através dessa identidade visual, aí sim tu precisa pensar daqui a pouco de desenvolver uma logo mais personalizada, que ela comunique realmente o que tu está tentando oferecer. Chocolate o choquito da Nestlé, propaganda, eu não consigo me lembrar da propaganda, Carla. Mas eu tenho certeza que vocês lembram dos comerciais da Bombril, né? Que era eu não lembro, não recordo o nome do carinha lá que ele cantava, mas todo mundo lembra dos comerciais da Bombril. Uhum. Zoeira não. Gente, olha só, eu sei que a gente passou do horário, mas eu tô terminando, tá? Eu só queria, é só o próximo slide, que é um exemplo, e eu queria finalizar com um videozinho bem breve, tá? Olha só. E aí eu trouxe para finalizar, então, o nosso mix de marketing, o exemplo do próprio SEG, que eu tenho comentado sobre ele, né? Sobre esse exemplo. Bom, vocês sabem que o SEG é uma empresa, né? A gente está oferecendo um serviço, né? E aí, aqui é uma breve e resumida, tá? Concepção dos nossos 4 P's do marketing do SEG, tá? Mas eu poderia dizer que o produto é ensino, né? Ou seja, eu estou trabalhando aqui com um serviço, porque eu não consigo tocar no ensino. Então, se eu não toco, é intangível. Se é intangível, serviço. Bom, o preço, ele varia de acordo com o curso, ou seja, o valor que vocês desembolsam, né, para pagar por ele, para consumir esse serviço, varia de acordo com o curso, enfim. Mas agora, a percepção de valor que vocês enxergam do SEG, né, desse serviço que o SEG está prestando para vocês, é diferente a cada um. Tem gente que vai achar que o SEG é maravilhoso, que os professores do SEG acabam agregando muito valor, que o professor de marketing é o melhor, enfim, a percepção de cada um vai ser diferente, né? Mas aqui dentro do preço tem o custo, que é o custo monetário, que vocês desembolsam, né, para poder consumir do serviço, mas tem o valor,
que o valor é a percepção do que vocês acabam percebendo, né? Enxergando dessa experiência de consumo. A praça do SEG, né? Aqui eu estou analisando o SEG, não pode esquecer disso. O SEG ele possui várias escolas e cada uma dessas escolas é o local de atuação, né? É o local onde efetivamente esse serviço é entregue. Então, existe o SEG Santa Maria, o SEG Santiago, São Luís Gonzaga, Juí, Alegrete, enfim. Até aqui dentro de Santa Maria existem 2 SEG. E são 2 SEGs, né, que são a mesma instituição, mas que cada loja é diferente uma da outra, né? Porque cada uma tem um direcionamento que daqui a pouco pode ser diferente. O Albert Einstein, ele tem essa agregação dos cursos. O Gandhi, ele é mais direcionado para a parte da enfermagem, então já muda um pouco a concepção de quem é o público-alvo, o cliente-alvo. Então, olha só, é só para vocês compreenderem tudo isso, né? E ver que não é tão simples assim, tu precisa saber quem é o negócio. E aí, a promoção, ou seja, a forma como o SEG é promovido, ele promove o seu serviço, né? Através de redes sociais, outdoor, televisão, jornal, rádio, panfleto, a própria experiência de consumo de vocês, ou seja, o boca a boca, né? Poxa, é muito legal estudar no SEG, é legal porque os colegas são legais, a turma é muito boa, os professores são bons, a infraestrutura é boa, ou, não é tão bom assim, né? Podia ser melhor. Então, tudo varia de acordo com a percepção do cliente, com a percepção do consumidor e com essa experiência de consumo que ele vai acabar percorrendo, tá? Então, foi só um exemplo para a gente poder finalizar, então, essa parte do Mix de Marketing, e amanhã, na nossa aula, a gente vai entrar em comunicação dentro da área de marketing. E aí, aqui dentro da comunicação vai ser muito importante para cada um de vocês. Tá? Dúvidas? Não, mas fica tranquilo que a gente vai conversando e se tu tiver dúvida pode me chamar, tá? E aí assim, gente, ó, só pra gente poder encerrar o Mix de Marketing, eu queria mostrar um videozinho bem curto pra vocês, que é um vídeo maravilhoso. Que assim, ó, eu conheço ele há tanto tempo e ele pra mim é assim, ó, espetacular. Eu sou muito ligado a memes. Então eu reviro a internet sempre e tem coisas, às vezes eu me pego rindo de bobagens tão, sabe? Mas eu gosto muito de memes e de coisas engraçadas, assim. E eu trouxe para vocês uma propaganda, né? Que é uma forma de promover o negócio, que daqui a pouco vocês podem tomar como exemplo ou não, tá? Depende do negócio que vocês vão oferecer e depende da concepção, né, de valor que vocês querem passar para cliente. Eu vou passar e vocês tirem a conclusão. Um pouquinho. Talvez vocês conheçam, porque ele é bem conhecido. Estão enxergando? Beleza. Amor, que cela linda. Vem aqui pra você ver. Nossa, que linda! Você gostou? Ai, Que foi, amor? tava sonhando, galopando no tango, com aquela linda cela que vimos lá na celaria texana. Nossa, amor, que lindo! Oi, amor. Por que acordou tão cedo? Onde você foi? Oi, querido, eu fui ao mercado. Pega as roupas do carro pra nós. Amor, eu te amo. É a cela dos meus sonhos. É a mesma que sonhei. Correndo no passo, montado no tango. É aquela que a gente viu lá na celaria texana, meu amor. Celaria Texana. Tudo em acessório para a montaria você encontra na Celaria Texana. Celaria texana, fazendo amor acender fogo. Caras as suas. E aí, gente? O que vocês acharam?
Hã? Um Oscar, né? Merece. A piscadinha no final, assim, ó, eu tenho certeza que fidelizou o cliente. Não deu vontade de comprar uma cela, mesmo sem ter um cavalo? Deu, né? Mas basicamente, gente, é só para mostrar para vocês que é o seguinte, não adianta também tu realizar todo um planejamento bem feito, né? Tu ter um produto muito bom, tu desenvolver todo um planejamento para que ele realmente traga um valor agregado para o teu cliente, definir a tua praça, teu local de atuação. E aí quando vai finalizar, quando tu vai embrulhar o troço, né? Quando tu vai mostrar e dar vai promover esse produto, aí tu dá uma rateada, né? Tu acaba optando por ter uma campanha que talvez não é a mais direcionada possível, né? Porque isso daqui ele acabou se tornando um meme, né? Estourou, enfim, acabou dando uma visibilidade muito grande para a empresa, né? Mas não efetivamente pelo objetivo, né? E sim porque a propaganda eles merecem um Oscar. Então, panificador Vitória! Vitória! Obrigado! Obrigado, Vitória! Que bom que tu conhece. Eu achei que vocês não iam nem... Sério, assim, ó, que legal. Eu tava bem na dúvida se eu mostrava o da Selaria Texana ou da Panificadora Alfa. Da Panificadora Alfa, assim, ó, pesquisem. É sensacional. É Oscar certo. Tá, gente? É muito massa. Então, amanhã, mesmo horário, tá? E aí a gente vai entrar realmente no nosso trabalho, que ele é muito importante. E ele tem um peso bem significativo na avaliação. Certo? Dúvidas? Sim, exatamente. E hoje já está disponível para vocês a atividade da semana, tá? Que é aquelas 10 questões que eu mostrei. Eu já postei no AVA lá na semana 3, tá? Já está dentro do AVA e eu também vou colocar no nosso grupo. Certo? Beleza, então. Muito obrigado pela paciência, pela compreensão e pela audiência. Nos vemos amanhã, neste mesmo canal. Uma boa noite e até amanhã. Que ruim! Tchau, 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 gente. Até amanhã.